Sejam muito bem-vindos ao canal. Na receita de hoje vou mostrar para vocês início, meio e fim, ou seja, massa, recheio e molho de um dos pratos mais pedidos por vocês, gyoza. Receitinha de hoje é aquela bem completinha para vocês, então vou ensinar a fazer a massa do gyoza, o recheio mais tradicional, claro que você pode variar aí se você preferir, e um molhinho ponzu para acompanhar esse delicioso pastelzinho japonês. A gente fala pastelzinho japonês, mas a origem dele é chinesa, tá? Os japoneses trouxeram aí, né, essa cultura, nesse intercâmbio cultural, trouxe lá para o Japão, ficou tão famoso, é uma comida como se fosse um street food, uma comida de rua mesmo, que ficou tão famosa, existem casas especializadas só em gyoza no Japão. Então nós vamos trazer aí para vocês hoje massa, recheio e o molhozinho do gyoza. Vou começar mostrando aqui para vocês quais são os ingredientes que nós vamos utilizar, tá? Então, primeiro se liga aí que é para massa, e a massa é muito simples. São apenas dois ingredientes, água e farinha. Vou deixar aí na descrição para vocês a quantidade mais ou menos, mas aqui vale a pena um adendo aí, porque cada farinha de trigo possui aí um teor de absorção de água. Então vou deixar ali mais ou menos, né, essa quantidade que eu vou utilizar, porém você vai ter que ficar atento aí na hora do ponto, tá? Um segredinho é dar o ponto certinho na massa para ficar fácil de você manusear ela depois. Então, ingrediente da massa, farinha e água. E para o recheio então nós vamos fazer aqui com carne de porco. Eu escolhi um pernil traseiro, tem um teor de gordura interessante, bacana, tá? Se você não quiser utilizar uma proteína animal, fica à vontade. Você pode substituir por alguns cogumelos, por outros legumes, né? Que às vezes a gente não está utilizando aqui, mas você pode utilizar aí outros legumes para incrementar aí o seu recheio. Fica à vontade, não tem problema não. Vou utilizar a selga, cenoura, cebola, óleo de gergelim, gengibre e para temperar é aquele básico lá, um salzinho, né? Se você tiver aí um temperinho bacana, pode colocar também. E para o molho ponzu, facinho também, eu vou utilizar o molho shoyu, ok? Laranja, saquê e cebolinha. Facinho, moleza, esses são os ingredientes aí que nós vamos utilizar para a nossa receita de hoje. Vamos seguir então para a nossa primeira etapa, vamos fazer a massinha do gyoza, que é muito simples, tem uns segredinhos, tá? Para a massa ficar boa, fácil de você trabalhar, porém é muito simples. É uma massinha neutra, né? Porque o sabor vai estar concentrado todo no recheio, claro, e nesse molhinho ponzu que nós vamos fazer. Então aqui é farinha e água, somente, tá? E o passo a passo é, vou adicionando aqui a água aos poucos, para achar esse ponto dessa massa, aquele ponto que já não gruda mais na mão, não é isso? Dou uma amassadinha nela de leve, levo para a geladeira para descansar em torno aí de 15 a 30 minutos, trago ela de volta, dou mais uma amassadinha nela, deixo ela lá mais 30 minutinhos para a formação do glúten e facilitar para a gente trabalhar. Então é moleza, acompanha aí. Então, pessoal, esse aqui é o ponto da nossa massa, né? Não vai mais grudar aqui nas mãos, né? Eu coloquei aqui um pouquinho de farinha só para ficar aqui em cima da bancada mesmo. Vou dar uma leve amassadinha nela, coloco no refratário, plástico filme e 30 minutinhos na geladeira, beleza?
Seguindo agora para mais uma etapa, vamos lá para o nosso recheio. A nossa acelga, vou picar ela bem fininha, tá? Para incorporar junto da minha carne de porco. Cenoura, a mesma coisa, julienne bem fininha e a cebola também. Depois eu vou mostrando para vocês aqui quais são os outros ingredientes que nós vamos incorporar aí para dar bastante sabor no nosso recheio, fechou? Então se liga aí na nossa acelga. Acelga, cenoura e cebola já estão devidamente picadinhas aqui. Olha que bonito. Isso quer dizer também que é extremamente saudável, né? Porque é muito colorido. E aí o que vale? A gente tem que deixar esse recheio bem saboroso, caprichado mesmo, já que a nossa massinha, né, ela é bem neutra, ok? Então, carne de porco, vou misturar isso aqui tudo, vou acrescentar um pouco de shoyu, um pouco de saquê, um pouco de gengibre ralado, óleo de gergelim, sal e glutamato monossódico, tá? Então eu quero esse recheio como se fosse um patezinho para ficar bem fácil de eu trabalhar e que ele seja carregado de sabor. Por quê? Quando eu for grelhar aí os meus gyozas, né? O que vai acontecer? Eu quero que esse recheio ele fique bem suculento, bem molhadinho, fechou? Então bora lá, mão na massa. Todos os ingredientes do nosso recheio já estão devidamente incorporados aqui. Eu falei para vocês que eu tenho aqui como se fosse um patê, né? Tá fácil da gente trabalhar para colocar na nossa massa do gyoza. O que eu já fiz então nesse tempo, né, que ficou ali descansando? Deixei quietinha a massa, vou dar uma trabalhada nela agora para voltar mais 30 minutinhos para a geladeira, fechou? Extremamente importante esse descanso, essa ida dessa massa para a geladeira para ela formar ali os glútens, ficar fácil de trabalhar. Então essa é uma dica que já vale o seu like aí, já vai deixando o like pra gente, tá? Então trabalho na massa um pouquinho, volta para a geladeira, depois eu mostro para vocês como é que abre essa massa, como é que a gente recheia esse gyoza, fechou? A nossa massa já está lá na geladeira para esse segundo descanso. O recheio também está lá para ele ir apurando aí todo o sabor. E agora eu vou fazer o nosso molhinho para acompanhar. Esse molho ponzu, né? A base dele é o shoyu, saquê e a laranja. A gente vai colocar aqui uma cebolinha picadinha para dar todo um sabor e um aroma especial, ok? Eu tenho uma parte de shoyu. Vou colocar uma parte do suco de uma laranja. Um pouco do saquê e uma cebolinha picadinha. Então é bem tranquilinho, fácil de fazer, sem mistério. Você pode comer esse molhinho aí com outros pratos também, não tem problema não. Com sushi vai muito bem também, fica essa dica aí que vale o like de vocês, valeu? Então um pouquinho de cebolinha. E depois é só rechear o nosso gyoza e grelhar ele, combinado? A nossa massa já deu aquela segunda descansada, o que eu vou fazer agora? Terminar de chegar ela aqui
para a gente começar a abrir os nossos gyozas, fechou? Então, massinha aqui na bancada, dá uma leve trabalhada com ela para deixar ela bem lisinha, fácil de trabalhar. Vou te mostrar também um macetezinho de abrir para fazer com que ela fique bem uniforme, fácil de você cortar nas porçõezinhas do gyoza, fechou? Então aguenta a mão aí. Já está aqui devidamente pronta a nossa massinha. Como é que eu sei que essa massa tá boa, tá no ponto certo? Não tá grudando na mão. E uma dica muito bacana é você apertar ela aqui, ó. Se ela volta com uma certa facilidade, quer dizer que ela tem uma elasticidade. Então tá boa de você trabalhar aqui para o seu gyoza, tá? Então, dicasinha, se você ainda não deixou o seu like, deixa aí que esse é o momento, tá? Nós vamos fazer o quê? Vou fazer um buraco aqui, vou furar essa massa como se fosse uma rosquinha gigante. Vou abrindo aqui, olha que maravilha, que bacana. Vai abrindo aqui, devagarzinho, vai apertando, modelando. E agora o que eu vou fazer? Corto ela aqui. E eu tenho nossa massa já dividida aqui. Agora é só fracionar para a gente começar a trabalhar os nossos gyozas, tá? Então, esse formatozinho aqui eu consigo fazer várias bolinhas, né? Vou cortando aqui mais ou menos em torno de 25 a 30 gramas cada pedacinho, cada porçãozinha dessa do gyoza, ok? Então, facinho, ó. Deixa eu mostrar para vocês agora como é que a gente vai abrir essas massinhas aí, tá? Para facilitar, já dei uma boleadazinha, fiz pequenas bolinhas. Eu quero abrir essa massa para deixar ela bem fininha, tá? E do tamanho mais ou menos aí da boca de uma xícara. Então eu vou abrir aqui, vou pegar meu abridor aqui, meu rolo, vou com calma. Se precisar, vai jogando uma farinhazinha, tá? E aí, parte por parte, ó, viro, passo o rolinho, viro, passo o rolinho e assim a gente vai fazendo. Então é bem tranquilinho, fácil, mesmo que você não tenha muita prática, vale a pena arriscar. É um trabalho aí às vezes até de terapia, né? Você fazer aí um prato bacana. E esse aqui é uma massa, é gostoso de mexer, fácil de mexer, tá? Então mais ou menos aqui desse tamanhozinho que cabe na palma da mão para a gente rechear. A gente pega aqui o recheio e aí você vai dosando a quantidade de recheio também, tá? Nem muito, nem tão pouco, ok? Então essa primeira forma que é bem tranquilinha, fecho ele todinho e vou chegar aqui bico com bico fazendo aqui esse formato. Olha só que bonitinho, já tenho aí um gyoza, tá? Pode ser desse jeito? Pode. Tem outras maneiras? Tem, como eu falei para vocês. Então vamos fazer um outro aqui, formatozinho mais clássico. Qual que é o segredinho aqui? Passa de um lado para o outro e aperta. Puxa de um lado para o outro e aperta. Puxa de um lado para o outro e aperta. E você vai fazendo assim, tá? Do outro lado aqui, a mesma coisa. De um lado para o outro. Coloca o recheio aqui mais para dentro para facilitar para você fechar. E aí, de um lado para o outro e aperta. De um lado para o outro e aperta. Último aqui, de um lado para o outro e aperta. Aí que belezura, ó. Você já tem aí um formatozinho de um gyoza. Tem outro, vou mostrar para vocês então. Vamos lá, deixa esse aqui quietinho. Nosso gyoza bonitinho aí. Outra massinha, um pouquinho de farinha.
e uma trouxinha. Fechou? 3 modelinhos aqui de gyoza, eu vou fazer aqui mais pra gente encher essa panela, tá? E já te mostro como é que ficou. Já estou aqui com os meus gyozas prontinhos, vários formatos. O que eu vou fazer agora? Vou grelhar eles. Tem só essa maneira de você grelhar numa chapa, numa frigideira? Não, você pode fazer ele no vapor e você pode fazer ele em imersão no óleo também, tá? Então, essa maneira aqui eu acho que é uma das mais saudáveis, né? Não vai gastar tanto óleo, não vai ser por imersão. E além disso, para grelhar ele, eu vou utilizar um pouquinho do óleo de gergelim. Você vai ver que dá uma diferença, dá um sabor e um aroma muito melhor. Então, na frigideira quente, eu vou deixar ela aqui no fogo baixo, vou colocar um fiozinho, é coisa pouca mesmo, tá? E vou colocar aqui, vou acomodar os meus gyozas, tá? Dá uma passadinha aqui no óleo e deixa ele quietinho. Mais uma passadinha no óleo, deixa ele quietinho e assim você vai. Lembrando aqui que a frigideira ela tá no fogo baixo, tá? Por quê? Eu quero que forme uma crostinha por baixo desse meu gyoza, mas eu também preciso que venha a cozinhar esse recheio, que o recheio tá cru, tá? Passado uns 5 minutinhos, a hora que eu verificar aqui que a bundinha dele tá bem douradinha, já deu aquela reação de Maillard que acrescenta um sabor especial, vou jogar um pouquinho de água, tampar para deixar a massa também cozinhar. Isso aí é coisa de 5 minutos, beleza? Depois vocês vão ver o resultado aí, vai ficar show de bola. Falei para vocês que é coisa de uns 5 minutinhos nessa primeira etapa. Então, o gyoza tá aqui quietinho, não fiquei mexendo nele, não tem necessidade. Vamos dar uma olhadinha no fundinho dele como é que ficou. Olha a reação de Maillard, olha que maravilha. Tá? Então é isso aqui que eu quero. Mas a massa ela não está ainda perfeitamente cozida. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com água aqui. Essa é a hora de colocarmos aí um pouco de água. Meio copo d'água já vai ficar muito bacana, tá? Mas aí eu vou percebendo, olha, preciso mais um pouquinho, vou mostrando para vocês, tá? E vou tampar para deixar que essa massa venha cozinhar também. Combinado? Então depois que a água já secou, eu posso ainda deixar mais um tempinho na frigideira aqui no fogo bem baixo para ficar dessa maneira maravilhosa aqui, tá? Posso também, se eu quiser, grelhar os 3 lados desse gyoza, tá? Fica também gostoso. Aí você vai ter a casquinha durinha dos 3 lados. Ou se você preferir como a gente fez aqui de uma maneira mais tradicional, tá? Vou fritar só a bundinha dele. Então a massa e o recheio cozinharam naquele momento que eu coloquei a água e aí aquele vapor sobe e ajuda a cozinhar, a fazer essa cocção, ok? Então essa já é a hora da gente tirar aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha que maravilha, que delícia. Agora vai vir a hora de eu provar. Então essa é a hora de mostrar para vocês aí o resultado final. Já vou adiantando que ficou maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá aqui no meio dele, como é que ele ficou cozidinho, suculento. E eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto de comer esse gyoza. Olha só que belezura, que maravilha. Olha como ele fica. Tá vendo? Extremamente suculento. Então tá, lembra daquele nosso molhinho? Essa é a hora. Olha que maravilha. Pode colocar de maneira generosa. Só o gyoza é sensacional. Muito bom mesmo. Agora, se você acrescentar esse molhinho dessa maneira, você vai ver que vale muito a pena. É bom.
faz que vale a pena. A massa é muito leve, tá? Ela cozinha, não fica com gosto de farinha. O recheio, então, maravilhoso. Mas se você colocar esse molhinho ponzu, tá? Então, a receita tá pronta desde o início aí para vocês, né? A massa, recheio e o molhinho. Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilha, ativa aí o sininho de notificações para você receber um aviso todas as vezes que sair um vídeo novo. E não dá para perder, né? Porque, olha só, 3 em 1, facinho desse jeito, eu tenho certeza que você vai fazer. Vai lá no Instagram também, segue a gente lá no Instagram, a gente tá lá no canal Kitin Culinária no Instagram. Tem bastante dica, curiosidades, enfim. Eu vou ficando por aqui, já deixo aí um grande abraço para vocês e te vejo no próximo vídeo.